louvo a Deus pela tua vida, agradeço pela mulher virtuosa que tu és e pelo propósito que Deus tem para a tua vida. Sim, Deus tem um propósito para a tua vida, uma missão especial para você. Sim, você não está aqui por acaso. Você tem um propósito de Deus. Muitos de nós às vezes pensam, não, vou só viver, vou só curtir a vida. Não, Deus tem um propósito, uma missão para você. Você já sabe qual é a missão de Deus para a tua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabia que Ele tem ferramentas para te ajudar a cumprir o propósito de Deus? E de que ferramentas você ainda está precisando para cumprir o propósito de Deus para a tua vida? Nós queremos hoje lembrar da história de uma mulher, uma história bem conhecida, mas nós queremos ver qual foi o propósito que Deus tinha para a vida dela, a missão que ela teve aqui neste mundo e quais foram as ferramentas que Deus disponibilizou a ela e que Ele disponibiliza também para mim e para você, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Vamos olhar lá, vamos ler 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 18. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Ana, porém, respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Até aqui a palavra do Senhor. Amadas, vocês lembram que Ana era esposa de Eucana e Eucana tinha mais uma esposa, a Penina. Não está registrado aqui nas escrituras, mas eu entendo que, como a Ana aparece em primeiro lugar, né, Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Por ela provavelmente ter sido a primeira esposa e não conseguir engravidar, eu imagino que então Eucana pega uma segunda esposa para garantir a descendência. Isso era muito comum na época, amadas. Né? A Bíblia ela deixa bem claro que Eucana amava a Ana, tanto que ele levava uma porção dobrada de sacrifício em favor de Ana quando eles iam no tabernáculo. Mas eu lembrei de Isaac, por exemplo. Isaac, a sua esposa Rebeca, também era estéril. E ele orou a Deus para que Rebeca pudesse engravidar. Ele não pensou assim, não, eu vou achar lá uma outra esposa para poder garantir minha descendência. Não. Ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração e Rebeca engravidou, né? Agora a gente não vê Eucana, o esposo de Ana, intercedendo, orando por Ana. Só pelo fato de não estar registrado também não significa que ele não orou.
mas não está escrito. Então a gente não sabe. Fato é que Ana estava se sentindo esquecida, sem valor, inútil, porque naquela época uma mulher que não podia engravidar, que tinha esse problema da esterilidade, de ter dificuldade para engravidar, essa mulher se sentia uma inútil, tipo uma mulher sem valor. E essa angústia, essa aflição estava tão grande já a ela, e ela pensou, pra que eu tô aqui nesse mundo? Eu quero ter valor, eu quero ser útil. E essa sua ansiedade, essa sua angústia levou ela a usar a primeira ferramenta, que é a oração. A oração está disponível a cada uma de nós. Ana foi conversar com Deus. Ela não ficou espalhando para todas as pessoas, eu tô triste porque eu não me sinto amada, porque eu tô me sentindo sem valor. Ela não foi ficar divulgando nas redes sociais da época, não. Ela foi conversar com o Senhor. Esse é o lugar certo para a gente conversar dos nossos problemas. É aos pés do Salvador. É fechando a porta do quarto e conversando com Ele. Mas você pode conversar com o Senhor na cozinha também, na rua, dirigindo. Não importa o lugar. O importante é usar a ferramenta, a oração. Ana clamou ao Senhor, colocou sua angústia, pediu para ser lembrada, para não ser esquecida e fez esse voto. Se o Senhor desse um filho homem, ela o devolveria. Ela ia consagrar esse filho para que ele pudesse servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Bom, lá no tabernáculo, enquanto Ana estava orando, a gente leu ali que Ana não estava fazendo uma oração em voz alta, os seus lábios se moviam, tanto que o sacerdote ele olhou para ela e pensou, julgou ela e chamou a atenção, como quem diz, ô mulher, deu né? Fica longe da bebida, né? Chamou ela de bêbada, de embriagada. Aqui está a segunda ferramenta de Ana. Qual foi a ferramenta que ela usou? A honra. Sim, Ana honrou o sacerdote Eli. Ela foi ofendida, humilhada injustamente. Vocês conseguem imaginar esta cena? Se a Ana fosse uma brasileira, eu acho que o sacerdote Eli teria ouvido umas poucas e boas. Vocês conseguem imaginar a cena? O quê? Você me chamou de bêbada? Não, eu acho que eu não ouvi direito. Não, eu devo estar... Não, eu não ouvi, não. Se realmente você me chamou de bêbada, nós precisamos fazer alguma coisa. Esse sacerdote não consegue reconhecer quando uma pessoa ora sinceramente. Ah não, esse sacerdote precisa ser demitido. Nós precisamos achar um jeito de expulsar esse sacerdote, porque ele me ofendeu. Ele foi injusto, ele falou uma coisa absurda a meu respeito. Ah, eu vou falar com o meu marido. Nós não vamos mais frequentar esse tabernáculo, nós vamos ir lá naquela outra igreja, naquele outro lugar, porque aqui não tem um sacerdote decente que sabe realmente compreender as pessoas. Imaginaram o barraco? Se a Ana fosse uma brasileira? Não, Ana não fez isso. A sociedade de hoje, o mundo de hoje quer que você processe as pessoas, que você reclame, que você reivindique seus direitos, porque onde já se viu, isso não é justo. Não deixe passar em branco, é isto que o mundo quer. As ferramentas que o mundo quer que nós usemos é isso. Não, você deve processar, você tem direito. Mas Deus nos ensina o contrário. Deus não quer isso dos seus filhos e das suas filhas. Ele nos ensinou na sua palavra honrar as autoridades e orar por elas. Sim. Quantas autoridades estão sendo injustas e ofendendo?
Temos sim, também hoje, autoridades que ofendem, que são injustas. Mas com Ana a gente aprende a usar a ferramenta da honra. Porque se Ana não tivesse honrado o Eli, ela teria perdido a bênção e a recompensa que o Senhor já tinha preparado para a vida dela. Lá no versículo 15, Ana chama o Eli de meu Senhor. E aí ela faz uma explicação humildemente, com todo respeito, e ainda diz assim, ó, esta tua serva estava apenas orando, pedindo algo ao Senhor, porque estou muito ansiosa. Ansiedade e a minha aflição é grande. Ana foi tão humilde, tão respeitosa, ela honrou a autoridade do sacerdote, mesmo que, apesar de ter sido acusada injustamente, ter sido ofendida, ela o honrou, ela o respeitou. E por isso, Eli responde, vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Deus concedeu a ela esse filho. Deus, ele a recompensou. Deus abençoou a Ana com o filho. Ela depois o devolveu, como fez o voto. Ela o consagrou como um profeta. Ele se tornou o profeta daquela época. O Samuel se tornou um grande profeta que desde jovem já ouvia a voz do Senhor. Ana, depois de ter obedecido, e essa foi a terceira ferramenta que ela usou, a obediência, porque ela obedeceu, porque ela cumpriu o voto que ela fez. Tem muitas pessoas às vezes que falam, não, porque se acontecer isso na minha vida, se Deus me abençoar, eu vou fazer aquilo. Mas daí Deus abençoa e a pessoa esquece do que ela prometeu. Ana não, ela cumpre o voto que ela faz. Ela leva a sério e ela obedece. E assim podemos perceber quão era maravilhosa a missão de Ana. A missão de Ana era ser a mãe de um grande profeta. Se ela não tivesse conversado com Deus em oração, se ela não tivesse honrado a autoridade e ter sido obediente no seu voto, cumprido o seu voto, ela não teria se tornado a mãe de um grande profeta. Deus tem um propósito para a tua vida. Você está disposto a usar as ferramentas disponíveis do Senhor e não deste mundo? Entregar o direito a Deus? Não deixar que uma ofensa, que alguma atitude injusta faça você perder a recompensa que Deus já tem preparado para você? Por isso você precisa honrar. Quantas crianças hoje não estão mais sabendo respeitar os professores porque estão escutando em casa os pais, desrespeitando, desonrando as autoridades, sejam elas governamentais, sejam elas eclesiásticas. Eles escutam os pais falando mal das autoridades. Como esses filhos vão respeitar os professores? Como esses filhos vão respeitar os policiais se os pais hoje estão falando mal das autoridades? Amadas, existe uma bênção para cada uma de nós, existe uma recompensa do Senhor para cada uma de nós, mas nós precisamos saber honrar, respeitar, mesmo que haja ofensa ou atitude injusta. Nós precisamos manter o respeito. Essa é a palavra do Senhor. Nós queremos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Amadas, então, recapitulando, talvez você precise de outras ferramentas para Deus cumprir o propósito de Deus na sua vida. Talvez você esteja precisando hoje de sabedoria, ou de paciência, de longanimidade, ou amabilidade. Deus sabe exatamente de quais ferramentas você precisa. Com a Ana, hoje, a gente lembrou dessas três ferramentas: a oração, a honra e a obediência. Se você usar essas três ferramentas que estão disponíveis para cada uma de nós, Deus com certeza vai continuar completando a lista de tudo o mais que você precisa
para que de fato a sua missão neste mundo e o propósito que Ele tem para a tua vida sejam cumpridos e realizados para honra e glória do nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja te dando essa coragem de não fazer como o mundo quer que seja feito, mas sim de usar as ferramentas de Deus para que assim possamos fazer diferença na nossa sociedade. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Amém. Abraços e até a próxima!